Ana chegou à cabana envolta pela floresta densa, o coração batendo descompassado. O céu estava cinzento, carregado de nuvens escuras que pareciam pesar mais sobre seus ombros cansados. Com a mala surrada em uma mão, ela hesitou diante da porta de madeira desgastada, que rangerá no vento frio que soprava entre as árvores. As paredes eram um testemunho silencioso de uma história de abandono e esquecimento, e o ar ao redor estava impregnado com o cheiro de mofo e umidade. Eram ecos de solidão que reverberavam em seu peito, fazendo-a hesitar. O som do vento entre as folhas parecia sussurrar palavras desesperadas, enquanto o gotejar constante da água dos galhos arrastava-se como um lamento. Ana sentia a dor do abandono a apertar seu peito, uma sensação opressiva, quase física. As lembranças da traição ainda estavam frescas em sua mente, como marcas queimadas, e ela se perguntou como chegar a esse lugar, como sua vida se tornara uma sombra daquilo que um dia foi. Com um suspiro pesado, ela se obrigou a mover-se, empurrando a porta. O rangido a fez estremecer. O escuro e o vazio que encontrou a aguardavam, como se a própria cabana estivesse olhando para ela com olhos entristecidos. Cada passo em direção ao centro do ambiente fazia a poeira levantada dançar na fraqueza da luz que entrava pelas janelas sujas. O espaço parecia viver em sua própria realidade, cada detalhe sussurrando histórias não contadas, remexendo-se de dor e solidão. Ana não era uma estranha ali, mas não conseguia ver a casa como um lar. A avó que ali vivera tantos anos agora parecia uma fantasma observando de longe. Ela se lembrava de dias de felicidade em sua infância, quando a casa estava cheia de risos e amor. Agora, ela trazia consigo o peso da miséria e da necessidade, tentáculos de um passado que açoitavam sua alma. A imagem de sua avó parecia se desfocar nas lembranças, enquanto a dor do presente se tornava mais intensa. Lucas, seu filho mais velho, olhou para ela com os olhos cheios de preocupação. As crianças sempre sentem a energia dos adultos, e Ana sabia que o silêncio que os cercava não passava despercebido. Ele segurava sua mão, um gesto de apoio involuntário, e a solidão pareceu se dissipar por um breve instante. Mas o olhar atento de Lucas, em busca de respostas, se tornou um lembrete da fragilidade da situação. Ana forçou um sorriso, mas o calor da luta ali presente dificultava qualquer gesto de conforto. Ali, naquele lugar esquecido, a solidão que a acompanhava era um peso insuportável, mas o impulso de recomeçar pulsava em sua nova realidade. Era como se a cabana estivesse esperando por ela, mergulhada em um silêncio ancião, desejosa de ser preenchida novamente com risos e vida. O vento lá fora aumentou, como se conhecesse suas dores, e Ana sentiu que precisava agir. Aquela construção precisaria de amor e coragem, e ela respirou fundo, decidida a enfrentar o desafio que a aguardava. Com o olhar fixo nas paredes desgastadas, Ana murmura para si mesma: "Aqui vou fazer diferente." E assim começou sua jornada, não apenas para restaurar uma casa, mas para restaurar também a esperança que parecia ter se perdido na escuridão do abandono. Os dias na cabana se desenrolavam lentamente. Com a luz da manhã filtrando-se pelas janelas empoeiradas, Ana tentava se adaptar à nova rotina, mas a pressão da realidade parecia dilacerá-la. Grávida e cansada, ela acordava cedo para preparar algo simples para o café da manhã, um desafio em meio aos poucos mantimentos que tinha. "Você está bem, mãe?" Lucas perguntava, sempre com aquele olhar preocupado, como se sentisse a tempestade dentro dela. Ana forçava um sorriso, mas a verdade era que cada pergunta dele a lembrava de suas fragilidades. "Sim, filho," ela respondia, tentando se mostrar forte. Mas o peso da situação tornava difícil qualquer gesto de conforto. As horas se arrastavam. Ana se sentava à mesa de madeira desgastada, alisando a superfície fria. As marcas na mesa pareciam contar histórias de uma vida cheia de risos e amor, momentos que agora pareciam tão distantes. Por vezes, ela se perdia nas lembranças, desejando trazer de volta o brilho das memórias da avó, das festas em família que enchiam a casa de calor. Mas a realidade sempre a puxava de volta,
e aquele espaço se transformava em um símbolo de abandono e solidão. Lucas tentava ajudar como podia, arrumando seus brinquedos e tentando manter a casa organizada. No entanto, a inocência do filho só aumentava a preocupação de Ana, que se questionava como ele poderia entender a gravidade da situação. O olhar dele, sempre preocupado, a fazia querer proteger ainda mais aquele pequeno mundo que estavam tentando construir. As noites, porém, eram as mais desafiadoras. Medos despertavam em Ana, somados ao barulho inquietante que parecia vir do porão. Certa noite, enquanto Lucas adormecia, ela se sentou ao lado da cama, sentindo a tensão crescendo ao seu redor. Sussurros pareciam ecoar nas paredes, como se o passado estivesse sempre à espreita. Ao ouvir Lucas chamar seu nome em um pesadelo, seu coração se apertou. Ana se levantou e se aproximou da janela, olhando para o céu escurecido. As estrelas brilhavam como promessas distantes, mas o vento que soprava também parecia carregado de inseguranças. Eu não posso falhar, pensou enquanto admirava o cenário. Era hora de confrontar os medos que a assombravam e buscar a força que habitava dentro dela. A imagem da avó surgiu em sua mente e, inspirando fundo, Ana sussurrou: "Eu não vou deixar você nos derrotar." Era um momento silencioso, mas marcado por uma determinação crescente. Se quisesse restaurar a esperança ali, precisaria lutar, não só pela casa, mas também por Lucas e por si mesma. E assim, ela se preparou para o que estava por vir. Sabia que precisaria de força e coragem para enfrentar a escuridão que habitava no lugar e dentro de si. Os dias começaram a se transformar em semanas. Ana notou que a rotina se enraizava lentamente, como uma planta buscando espaço na terra dura. Havia algo de reconfortante nos pequenos rituais que ela estabeleceu: o preparo do café da manhã, os momentos de brincadeira no pátio e as tardes em que tentava arrumar o lugar. Ela se movia em um ritmo que, embora instável, começava a fluir. Lucas, sempre ao seu lado, parecia absorver essa nova dinâmica com uma cordialidade surpreendente. Em meio a inúmeras tarefas, Ana percebia como os olhares cúmplices entre ela e o filho criavam uma conexão profunda. Ele, com seu jeito curioso, explorava cada canto da cabana. Muitas vezes a encontrava emaranhada em pensamentos e sua presença era um lembrete diário de que ainda havia amor ali. Em um desses dias, enquanto organizava algumas caixas no canto da sala, Ana sentiu um toque suave em seu braço. Era Lucas, com os olhos brilhantes e a mão estendida, oferecendo um brinquedo que havia encontrado debaixo da cama. Um pequeno caminhão vermelho, um dos favoritos dele. O sorriso sincero no rosto do menino trouxe uma onda de alegria e alívio para Ana. Era como se o peso do mundo tivesse se dissipado por um momento. "A gente pode brincar juntos, mãe", disse ele, segurando o caminhão com firmeza. Ana olhou para ele e, apesar da carga emocional que sempre parecia pesar em seu coração, decidiu mergulhar nesse momento simples. Brincar com Lucas era um respiro de vida, um lembrete de que a inocência ainda existia entre as paredes da casa. Juntos, eles criaram um cenário improvisado na sala, enquanto as risadas e as conversas infantis preenchiam o ar como música. No entanto, sempre havia uma sombra de preocupação pairando sobre eles. Ana não podia ignorar os sussurros que pareciam dançar nos ouvidos dela, e os ruídos provenientes do porão continuavam a manter a tensão em seu peito. Às vezes, à noite, quando as estrelas chegavam para vigiar, ela se pegava pensando em tudo que ainda não havia resolvido. Mas a presença de Lucas a puxava para a realidade, como um fio de luz no escuro. Certa tarde, eles estavam brincando no quintal, onde a grama alta se mexia com o vento, e o cheiro da terra molhada preenchia o ar. Ana pediu que Lucas a ajudasse a regar algumas plantinhas que ela havia colocado em pequenos vasos que encontrou em uma das caixas. Nos rostos deles, através de brincadeiras informais, ela percebeu um laço se formando, onde a brincadeira se misturava à ternura de um laço familiar. A maneira como ele olhava para ela enquanto regava as flores, com admiração e otimismo, acendia uma chama de esperança em seu coração. As tardes se tornaram rituais, onde, entre as risadas e as pequenas tarefas, Ana sentiu que as memórias boas da avó afloravam.
como flores brotando após a chuva. Ela começou a contar histórias de sua infância para Lucas, sobre a avó e a casa cheia de vida. Era como se partes do passado, enterradas sob camadas de dor, viessem à tona. O menino ouvia atento, com olhos grandes e curiosos, e Ana começou a entender que talvez, ali, fosse possível transformar a dor em algo mais bonito. Mas o que mais a surpreendia era a maneira como Lucas se tornava seu apoio inesperado. Em uma manhã em que a relva estava coberta de orvalho, ele a surpreendeu ao pegar uma folha e desenhar um coração. Com um sorriso largo, ele lhe entregou o desenho. "Para você, mãe", disse ele, com a sinceridade que apenas uma criança poderia ter. Ana sentiu o coração derreter, e a energia de amor que envolvia aquela simples ação era como receber um abraço caloroso em um dia frio. Contudo, a tensão do porão persistia. Mesmo em meio às flores e risadas, Ana não podia ignorar o eco da incerteza que aquelas paredes continham. À noite, quando tudo se silenciava, ela sentia os sussurros se tornarem mais altos, e a curiosidade de Lucas só aumentava. Em uma dessas noites, enquanto ele sonhava tranquilamente, Ana decidiu que era hora de enfrentar o desconhecido. Com a lanterna em mãos e o coração pulando no peito, ela dirigiu-se ao porão. Cada passo era cauteloso, como se o chão pudesse desmoronar sob ela. Ao abrir a porta de madeira, um cheiro de mofo invadiu o ar. O espaço adiante era escuro e sombras dançavam nas paredes. Ana respirou fundo, concentrando-se nas respirações e na dor que estava prestes a enfrentar. Ela queria ser forte, não só por ela, mas por Lucas. Conforme descia as escadas, o silêncio era quase ensurdecedor, mas a determinação se apossava dela. Havia algo ali que escondia um pedaço da história, e Ana sabia que encarar esse passado era o que precisava para finalmente conseguir o futuro que tanto desejava para ela e Lucas. O cheiro de mofo e umidade se intensificavam à medida que Ana descia os degraus do porão. A lanterna em suas mãos tremulava, lançando sombras vacilantes que dançavam pelas paredes, como se o espaço estivesse vivo, esperando para contar suas histórias. Cada passo ecoava no silêncio pesado, e a tensão em seu peito aumentava. Era como se ela estivesse prestes a abrir uma porta, não apenas do porão, mas de todo um passado que tentava deixar para trás. Ao chegar ao fundo das escadas, Ana parou por um instante, ajustando a lanterna para iluminar o espaço. As paredes estavam forradas de infiltrações e objetos antigos estavam espalhados pelo chão em um estado de abandono. Caixas de papelão amareladas, móveis cobertos por lençóis empoeirados e um fato que parecia não ter sido tocado em anos. E ali, em meio à desordem, ela também percebeu um velho baú, com a madeira desgastada e um pesado cadeado enferrujado. Intrigada, Ana se aproximou do baú. Algo em sua aparência chamava sua atenção, como se estivesse disposta a revelar segredos antigos, cada arranhão contando uma história de tempos passados. Levou a mão até o cadeado, mas hesitou. O medo de descobrir o que estava escondido dentro dela era palpável. E se o conteúdo fosse demasiado doloroso? Mas o desejo de conhecer a verdade que o baú guardava era ainda maior. Com um pouco de força e determinação, ela forçou o cadeado até ele se romper. O som do metal se partindo ecoou no silêncio, trazendo uma onda de emoção, uma mistura de alívio e apreensão. Ana abriu a tampa do baú devagar, permitindo que o cheiro de papel velho e mofo se espalhasse pelo ar. O que ela encontrou lá dentro a deixou em choque. Uma coleção de cartas amareladas, fotografias e objetos que pareciam ter pertencido à sua avó. Ana começou a folhear os papéis, reconhecendo a caligrafia de sua avó nas cartas. Uma onda de nostalgia e tristeza a atingiu. As cartas detalhavam momentos da vida dela, perspectivas, medos e esperanças. A avó falava sobre os desafios que enfrentou, sobre a relação dela com o amor e a dor, e as dificuldades de criar uma família enquanto lidava com os desafios do dia a dia. Em uma das cartas, ela mencionava um segredo que guardou por toda a vida. Para cada sorriso que via em rosto de vocês, havia uma lágrima escondida em meu coração. Ela escrevera.
Ana sentiu um nó na garganta ao ler aquelas palavras. O peso da história da avó começava a se revelar, e cada linha a conectava de volta à sua própria luta. A avó não era apenas uma figura distante, ela também era uma mulher que lutava, que enfrentava os próprios demônios. Uma mulher que, como Ana, estava em busca de segurança e amor. Com as lágrimas escorrendo pelas bochechas, Ana se permitiu mergulhar ainda mais nas memórias. Olhou para as fotografias, onde via rostos familiares que reconhecia. Tios, primos, momentos de felicidade. Mas havia algo mais naquelas imagens. Havia um vazio em alguns rostos, histórias não contadas que pairavam no ar. Uma foto em especial chamou sua atenção. Um retrato de sua avó, jovem e radiante, sorrindo ao lado de um homem que Ana não reconhecia. A expressão dela era iluminada, mas havia uma tristeza em seus olhos que não podia ser ignorada. Ana começou a conectar os pontos, mas a curiosidade agora se transformava em um peso. Quem era aquele homem? E qual era a relação dela com ele? O passado mostrava-se mais complexo do que Ana havia imaginado, e a dor que sua avó havia carregado parecia ressoar em sua própria vida. Lucas, ela chamou, a voz quase tremendo. Era tarde da noite, mas a necessidade de compartilhar aquilo com seu filho a impulsionou. Logo Lucas apareceu, olhos sonolentos e curiosos. Ele olhou ao redor e encontrou a mãe com as cartas em mãos. "O que você encontrou, mãe?" perguntou, ainda sonolento. Ana hesitou sem saber como explicar. "Histórias da vovós", respondeu, enquanto a mão trêmula mostrava uma das cartas. Lucas olhou para ela e depois para os objetos do baú, notando o conteúdo que parecia tão pesado e carregado de emoção. "Ela pode estar lá ainda, vendo a gente", disse ele, com a sabedoria infantil que sempre a surpreendia. Ana sorriu através das lágrimas, tocando a bochecha do filho com carinho. "Sim, talvez ela esteja aqui conosco", disse, tentando conter a emoção que transbordava. No entanto, o peso da descoberta não se dissipou. Aquelas cartas e fotografias estavam carregadas de significados profundos e de memórias que ela não sabia como lidar. Após um momento de silêncio, Lucas, com a simplicidade de seu coração infantil, sugeriu: "Vamos fazer algo divertido com elas. Podemos usar todas para contar uma nova história." Amor e tristeza se misturaram dentro de Ana ao ouvir aquilo. Era possível? Poderia transformar o que era dor em algo mais bonito? É claro que sim. Ela percebeu que, assim como sua avó, tinha o poder de moldar suas experiências. Ao invés de esconder os mediadores da dor, poderia criar novas memórias que fossem mais alegres. A história de sua família não terminaria na tristeza, mas poderia renascer na força e na luz que Lucas representava. Ana começou a organizar as cartas em notas, decidindo que criaria algo novo, uma homenagem a quem a precedeu, mas que também engrandeceria seu presente. Elas falavam de amor, de perda, de esperança e de força, tudo o que ela precisava agora. Com o coração mais leve, Ana exclamou: "Vamos começar a escrever essa nova história juntos." E assim, a noite avançou entre risos e lágrimas. Lucas ajudava Ana a coletar as memórias, a repaginar a história familiar, permitindo que a dor e a beleza coexistissem, não mais como inimigas, mas como companheiras em sua jornada. Ana decidiu que a dor não a definiria, mas o amor e a coragem que herdou de sua avó a guiariam para um futuro onde, pela primeira vez, se permitia sentir a esperança florescer. A manhã seguinte trouxe um brilho caloroso à cabana, com a luz do sol penetrando pelas janelas empoeiradas, iluminando as mesas. Ana e Lucas estavam ali, cercados por uma coleção de cartas e fotografias. As risadas e sussurros entre eles criavam uma atmosfera de esperança e renovação. A energia parecia viva, pulsando, como se as memórias do passado estivessem imbuídas de uma nova vitalidade. Mas no fundo de seu coração, Ana ainda sentia a pressão das expectativas externas. A pequena comunidade em que vivia não havia sido gentil. O olhar de desdém de alguns vizinhos, quando ela e Lucas chegaram, ainda a perseguia. Comentários maldosos, como "Olha quem voltou, achou que tinha aprendido a lição", ecoavam em sua mente. O peso desses momentos era um fardo que ela não conseguia deixar para trás.
mesmo em meio às novas descobertas. Enquanto organizava as cartas, Ana teve uma ideia. E se ela pudesse transformar essa dor em algo belo? O passado, com suas histórias dolorosas, poderia ser uma ponte para um futuro mais esperançoso. E Lucas parecia compreender isso de forma intuitiva. Vamos compartilhar as histórias da vovó. Vamos mostrar para as pessoas. Ele sugeriu com a empolgação própria da infância. O olhar decidido dele fez Ana repensar. Compartilhar significava abrir não apenas o que sentia, mas também convidar a comunidade a conhecer sua jornada. Os dias seguintes foram preenchidos com preparativos para um pequeno evento, onde Ana e Lucas poderiam contar suas histórias e celebrar a memória da avó. Era uma ideia assustadora, mas ao mesmo tempo libertadora. À medida que criavam convites e organizavam os detalhes, Ana sentia uma mistura de emoção e insegurança. E se não gostarem? E se rejeitarem o que estamos fazendo? A dúvida incessante tentava dominá-la, mas Lucas, com a simplicidade que lhe era peculiar, disse: "O que importa é que fizemos nosso melhor." Assim, aquele dia chegou. O evento foi acolhido de maneira mista. Algumas pessoas apareceram, mas outras que poderiam ter se beneficiado da troca optaram por não comparecer. O olhar de desdém de alguns, no entanto, se fez presente. Mas a determinação de Ana começou a se firmar, impulsionada pelas palavras de Lucas. Ana começou a ler uma das cartas da avó em voz alta. Suas palavras refletiam dor, amor e superação. Ao começar a compartilhar sua história, algo no ar mudou. Embora alguns ainda parecessem distantes, outros se inclinavam, ouvindo com atenção. O que antes parecia um ato de vulnerabilidade estava se transformando em conexão. Pessoas começaram a se abrir sobre suas próprias histórias, compartilhando momentos de dor e busca por aceitação. A cada relato, as barreiras pareciam se desfazer lentamente. Os olhares que antes eram céticos começavam a brilhar. A mulher que antes lançou um olhar frio, agora estava prestando atenção. E Ana percebeu que mesmo em um mundo cheio de palavras duras, ali havia espaço para empatia e compreensão. Ao final da tarde, Ana e Lucas sentiram que, apesar do que poderia ter sido uma noite de rejeição, estavam construindo uma comunidade de acolhimento. As histórias compartilhadas criaram um vínculo que desafiava a dor e abria espaço para a esperança. A capacidade de se conectar pelo que havia sido vivido transformara a rejeição em um chamado para reconhecer a humanidade que todos compartilhavam. Com a proliferação de sorrisos e elogios ao fim do evento, Ana percebeu que, mesmo que as feridas do passado ainda existissem, elas poderiam ser um porta-vozes para a mudança. Com seu coração mais leve, Ana sorriu, sabendo que havia encontrado um novo caminho, não só para ela, mas para as gerações futuras. E enquanto a noite caía, com todas as histórias ainda reverberando no ar, Ana sentiu que a dor não a definia, mas sim a coragem e o amor que trazia da avó. Num mundo cheio de preconceitos, ela tinha a certeza de que a solidariedade e a empatia poderiam prevalecer, e juntos poderiam moldar um novo presente. Era um passo pequeno, mas um começa bonito em direção a um futuro que agora se mostrava repleto de possibilidades. E ao olhar nos olhos de Lucas, Ana sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse, e que a luz que cultivavam em seus corações era um farol que iluminaria qualquer escuridão. Após o evento, a nova energia na cabana era palpável. Ana e Lucas sentiam-se envoltos por um calor renovado, resultado das histórias que tinham compartilhado. A comunidade, antes distante, agora parecia mais próxima, com sorrisos e saudações nas ruas. Mas mesmo com a mudança de clima, uma sombra ainda pairava sobre Ana. O medo da rejeição ainda ressoava, especialmente em relação ao seu ex-marido. O que ele diria se soubesse que ela estava tentando construir um novo lar? Determinada a não se deixar levar pelo medo, Ana decidiu que era hora de ocupar um espaço que todos pareciam rejeitar. O lugar abandonado que agora era dela precisava ser transformado em um lar, um espaço de alegria e história. Ao chegar na propriedade, seu coração acelerou. O ambiente, cheio de memórias empoeiradas, também estava impregnado de potencial.
Ela começou a andar pelos cômodos, imaginando cada detalhe que gostaria de criar. A luz que entrava pelas janelas rachadas era uma promessa de renascimento. Seria a sala de estar um lugar de risadas e brincadeiras, e o jardim, um espaço onde Lucas poderia brincar livremente. A visão ia florescendo em sua mente, mas o silêncio do lugar foi interrompido por um barulho repentino. Virando-se, Ana encontrou um vizinho, o mesmo que a havia observado com desdém durante o evento. Seus olhos estavam fixos nela, o semblante carregado de ceticismo. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou com uma atitude defensiva. A tensão no ar era palpável, mas Ana não recuou. "Estou transformando este lugar em um lar para mim e para Lucas", ela respondeu, tentando infundir suas palavras com coragem. "Um espaço onde possamos viver e contar nossas histórias." Enquanto falava, sentia que estava se colocando não apenas como uma mulher sozinha, mas como uma mãe disposta a enfrentar qualquer tempestade. O vizinho a olhou de forma diferente, e uma fração de compreensão parecia surgir. "Não quero que isso se torne um problema", ele disse, seu tom suavizando. Ana viu ali, pela primeira vez, uma abertura para diálogo. "Não será um problema, será algo belo." A resposta dela refletiu sua nova determinação de construir um futuro que não fosse apenas seu, mas um legado de união. Foi nesse instante que Ana percebeu. Todas as mudanças exigiam coragem. A coragem de se expor a novas oportunidades, de criar novas conexões e de transformar a dor em força. Ocupando aquele espaço, não estava apenas reivindicando um lar, mas desafiando a resistência à mudança. Aquele encontro se tornou um divisor de águas para ela. Com cada palavra, Ana não apenas se reafirmava, mas também abria caminho para novas relações, novas histórias. O passado poderia ainda existir, mas agora tinha a oportunidade de moldar um futuro repleto de amor e acolhimento. E mesmo com os desafios à frente, havia uma determinação crescente que queimava dentro dela, a esperança de que tudo seria diferente a partir de então. Dali em diante, Ana soube que ocupar espaço também era um ato de se permitir ser vista e, ao mesmo tempo, acolher os outros. Ela estava pronta para encarar o que viesse, não apenas para si mesma, mas para Lucas e para a nova comunidade que estava lentamente se formando ao seu redor. As sombras do passado poderiam persistir, mas com cada passo que dava, Ana se sentia mais forte, um farol de esperança em direção a um novo amanhecer. A transformação na casa abandonada começou a tomar forma. Ana despertava cada dia com o sol entrando pelas janelas, trazendo consigo uma nova inspiração. Ela não estava mais presa ao passado. Estava pronta para moldar um futuro. A disputa entre o que era e o que poderia ser fazia sua mente vibrar com possibilidades. Cada cômodo era um campo de batalha, mas estava determinada a ganhar. Com Lucas ao seu lado, Ana renegociou a rotina. Seus pequenos rituais de vida combinavam o trabalho duro de limpeza e reforma com momentos de leveza. Mãos pequenas ajudavam a arranjar os móveis velhos, e os risos ecoavam nos cômodos vazios, enquanto eles juntos inventavam jogos. O som das batidas de um martelo e o estalo de tábuas desgastadas se misturavam à música de suas gargalhadas. Aquilo era mais que reparar uma casa. Era um processo de cura, uma maneira de reconstruir as bases da vida que sonhava. Os dias se tornaram uma mistura de suor e alegria. Ana se surpreendia consigo mesma. Ela não apenas limpava o espaço, mas também se livrava de algumas das amarras que havia carregado por anos. O trabalho árduo se desdobrava em revelações, mostrando o que estava escondido sob a poeira e a desordem. Um dia, ao retirar um pedaço de madeira quebrada, um pequeno diário surgiu. As capas estavam desgastadas, mas a curiosidade de Ana superou qualquer hesitação que sentisse. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a ler as anotações pessoais de alguém que habitou aquele espaço antes. Era como se as palavras dançassem nas páginas, revelando sonhos, esperanças e angústias. E Ana sentiu uma conexão inexplicável. As palavras escritas carregavam ecos de suas próprias lutas e aspirações. Era um lembrete de que todos ali tinham suas histórias. "Olha, mamãe", Lucas chamou,
interrompendo seus pensamentos. Ele estava em um canto, segurando uma boneca velha coberta de poeira, mas ainda com um ar de dignidade. Ana sorriu, compreendendo o tesouro que ele havia encontrado. "Podemos dar um nome a ela", Lucas disse. Ana riu, imaginando todas as histórias que poderiam criar com uma boneca esquecida. "Sim, vamos chamar ela de Esperança", respondeu ela, sabendo que aquela escolha reverberava mais do que um simples nome. Era um símbolo do que estavam construindo. O espaço começou a ganhar não só cores, mas também significados. Ana trouxe plantas que poderia cultivar na pequena varanda, e cada uma delas representava um desejo, alegria, força, renovação. Ela e Lucas criaram um canto onde poderiam se sentar juntos e sonhar sobre 1000 possibilidades. Uma árvore na entrada, ainda pequena, foi batizada de Árvore das Histórias. Juntos, eles a regavam diariamente, cuidando não só da planta, mas de suas próprias aspirações. Mas nem tudo era leve. As sombras do passado ainda sussurravam em seus pensamentos. Ana frequentemente se perguntava se estava fazendo o suficiente, se era forte o bastante. Olhar para os vizinhos ainda era um desafio. Algumas casas estavam sempre fechadas, e ela sentia um eco de isolamento, como se um morno véu de desconfiança ainda pairasse no ar. Isso fazia seu coração vacilar, mas a presença de Lucas ao seu lado tornava a luta um pouco mais suportável. Um dia, enquanto estavam na varanda cuidando da Árvore das Histórias, um grupo de crianças começou a se reunir do lado de fora, observando intrigados. Eram filhos de vizinhos que Ana ainda não conhecia bem. Com seu olhar inocente, o mais velho dos garotos, que deve ter uns 8 anos, finalmente tomou coragem e disse: "Por que a árvore tem esse nome?" A curiosidade e a simplicidade das crianças trouxeram vida a algo que Ana pensava estar esquecido. Com um sorriso terno, Ana explicou: "Porque essa árvore vai guardar nossas histórias, assim como cada um de nós." As crianças pareceram encantadas e aos poucos se aproximaram. Ana viu ali uma oportunidade de construir mais conexões. Ela levantou-se, convidando-os a se juntar a ela e a Lucas na transformação do espaço. Enquanto brincavam e cuidavam da árvore juntos, Ana percebeu que a casa não era apenas uma construção física, mas um elo que estava se formando entre eles. As risadas das crianças eram a música que preenchia aquele espaço que outrora era silencioso e sombrio. Cada história que compartilhavam sob a sombra daquela árvore fortalecia um novo entendimento, que juntos poderiam transformar o medo em amizade. E mesmo em meio a incertezas e desafios, naquele momento, Ana entendeu que a verdadeira magia da vida estava na capacidade de ser vulnerável, de abrir as portas para novas experiências e permitir que outros entrassem em seu mundo. Os ecos do passado começaram a se dissipar, se entrelaçando em novos sons, em novas narrativas. Era um passo em direção a um futuro vibrante, em que esperança e amor criavam raízes profundas, firmes o suficiente para sustentar cada sonho que nascia ali, nas pequenas mãos de Lucas e na determinação de Ana. O lugar já não era mais apenas uma propriedade antiga, era um lar, onde cada dia era uma nova oportunidade de contar e viver histórias. Os dias passaram em uma mistura de trabalho e alegria. O que antes era um espaço em ruínas, agora pulsava com vida, risadas infantis e a esperança que emergia de cada canto. No entanto, a adaptação de Ana ao novo lar, ainda em construção, não era isenta de desafios. Embora a comunidade começasse a se formar em torno da árvore, as cicatrizes do passado frequentemente a visitavam à noite, quando o silêncio se tornava opressor. Um dia, enquanto organizava algumas caixas na sala, a lembrança de momentos antigos começou a invadir seus pensamentos. Aquelas memórias traziam consigo a dor e a luta que ela pensava ter enterrado no fundo da alma. Uma imagem particularmente clara surgiu: o rosto de seu ex-marido, aquele olhar desaprovador que sempre parecia pesar sobre suas decisões. Um nó se formou em sua garganta, e Ana se deu conta de que, apesar da construção do novo lar, o medo, a insegurança e a dúvida ainda eram vozes que a assombravam. Naquela tarde, a luz do sol inundava a sala, mas a sombra de sua insegurança parecia maior,
mais pesada do que o próprio espaço em que estava. Mesmo cercada pelas risadas de Lucas e de outras crianças que começaram a frequentar a árvore das histórias, ela frequentemente se mantinha à margem de suas próprias emoções. Ana decidiu sair para respirar. Caminhou até a varanda, onde flores e plantas cultivadas ao longo dos últimos dias preenchiam o espaço com cores vibrantes. Ela observou Lucas brincar, feliz, cercado por amigos que agora o consideravam. As risadas contagiantes das crianças eram um lembrete de que, no fundo, a mudança era possível e que a esperança era um sentimento compartilhado. Mas havia uma parte dela que se sentia desconectada daquela alegria simples. Naquele instante, uma brisa suave passou, trazendo o cheiro da terra molhada e das flores recém-plantadas. Ana recordou das histórias que sua avó contava sobre o poder do enraizamento. Uma planta bem cuidada sempre se fortalece, sua avó costumava dizer. A frase reverberou dentro dela, e Ana percebeu que, assim como as plantas, ela também precisava de tempo e cuidado para florescer. Com essa nova percepção, Ana decidiu que era hora de se permitir sentir mais plenamente. Ela se sentou em um banquinho antigo, ainda com vestígios de sua primeira vida, e refletiu sobre sua jornada. Como poderia transformar essas inseguranças em algo que se tornasse força, não fraqueza? Uma ideia começou a germinar em sua mente. Se ela pudesse contar sua própria história, compartilhar as feridas e as cicatrizes, talvez pudesse transformar suas experiências em um aprendizado para outros. Poderia ensinar a cuidar da construção de laços e da autoconfiança, assim como cuidava das plantas ao redor da árvore das histórias. Um espaço onde as pessoas poderiam vir e falar, ouvir e aprender, encontrar força nas vulnerabilidades. Com o passar dos dias, Ana mantém a nova ideia viva. E lá estava ela. As crianças brincando e os vizinhos ao redor, criando um espaço de acolhimento e diálogo. Assim, decidiu que na próxima reunião comunitária organizaria círculos de histórias, onde todos poderiam partilhar suas experiências, momentos de dor e conquista. Naquele espaço sagrado, presentes na sombra da árvore, seriam todas vozes dignas de serem ouvidas. Enquanto olhava pela janela da antiga casa, sentindo a energia dos novos esforços, uma esperança fervilhava dentro dela. Aquele lugar tinha se transformado em um espaço de renovação, e a coragem de Ana começava a ecoar como um canto coletivo. Ela estava sentindo que, ao permitir-se ser vulnerável e compartilhar, não só ajudaria a si mesma, mas também a comunidade a florescer. Era um ciclo de cura, onde a dor poderia dar lugar à renovação e onde histórias compartilhadas se tornariam muros de proteção, conectando as pessoas de maneira profunda. Com uma nova determinação e um coração mais leve, Ana entendeu que a reconstrução do lar envolvia mais do que arrumar paredes e plantas. Era um ato de amor e acolhimento que reverberava para todos ao seu redor, criando raízes de dignidade e amor, em um solo que até então parecia seco e desolado. Pelo caminho, a dúvida ainda estava lá, mas agora, talvez, já não fosse tão pesada. E naquele exato momento, Ana sorriu, sabendo que cada passe e as trocas de olhar sobre a árvore eram a promessa de um futuro que se tornava cada vez mais ensolarado. A ideia de criar círculos de histórias começou a ganhar vida em Ana, e a energia no ar parecia vibrar junto com suas expectativas. Com cada dia que passava, os risos e as conversas que antes eram meras promessas esquante tornaram-se um cotidiano palpável. A árvore das histórias começou a se iluminar de significados à medida que a comunidade se aproximava, e as pequenas reuniões se tornaram um símbolo de união. Ana se sentiu renovada enquanto organizava o primeiro círculo de histórias. Ela sabia que aquele espaço era mais do que um simples local. Era um santuário onde realidades poderiam ser compartilhadas sem medo de julgamentos. Contudo, ao se preparar para a reunião, uma sombra de insegurança ainda a acompanhava. E se ninguém aparecer, e se não acharem valor nas minhas palavras ou nas histórias uns dos outros? As vozes do passado sussurravam dúvidas em sua mente. Contudo, o sorriso confiante de Lucas
ajudava a dissipar esse medo, frenético e leve, como o vento que soprava entre as árvores. No dia marcado, Ana preparou um lanche simples, mas cheio de carinho, biscoitos caseiros e suco natural. No local escolhido, sob a sombra da árvore, ela desenhou um círculo no chão com pedras, como um símbolo de aconchego e união. O espaço se encheu de flores, a vida pulsando naquelas pequenas plantas que agora cresciam ao lado do símbolo da transformação. Quando chegou a hora, Ana sentou-se no chão, olhos atentos para a estrada que levava à sua casa, esperando por qualquer sinal de movimento. Passaram-se alguns instantes, e por um momento, a dúvida parecia se instalar novamente. Mas logo ao longe, ela avistou o primeiro rosto. Era Dona Rosa, uma das vizinhas que Ana havia notado, embora as interações entre elas até então tivessem sido meras trocas de olhares. Com uma expressão calorosa, Dona Rosa se aproximou, trazendo consigo um sorriso que aquecia o coração. Logo, algumas outras crianças e adultos começaram a chegar, cada um trazendo uma energia diferente, mas todos com o mesmo desejo: compartilhar. O coração de Ana começou a bater mais suavemente. A atmosfera do local era acolhedora e cheia de vida. Os rostos, antes desconhecidos, agora se tornavam parte de uma tapeçaria rica em histórias e experiências. Com todos sentados, Ana respirou fundo e começou. Hoje estamos aqui para contar nossas histórias, sobre nossos sonhos, as dores e alegrias que trazemos dentro de nós. Assim como esta árvore guarda as histórias que a natureza nos conta, nós também podemos guardar as nossas. Sua voz estava clara e sua determinação brilhava através das palavras. Um por um, os participantes começaram a compartilhar. Dona Rosa falou sobre seus desafios ao criar os filhos sozinha e como tinha superado cada um deles com coragem e amor. A jovem Jussara compartilhou como havia enfrentado a rejeição após ter tido um filho muito jovem e a dor que sentia ao olhar para o futuro. A cada relato, Ana sentia os olhares se unirem, uma empatia pulsando no ar como uma corrente invisível conectando seus corações. As histórias ressoavam no espaço como cantos de aves em um amanhecer, criando um ambiente que se tornava cada vez mais íntimo. A vulnerabilidade compartilhada transformou o círculo em um abrigo seguro, uma lanterna para aqueles que se sentiam sozinhos no mundo. Ana observava cada rosto, cada emoção desnudada como pétalas de flores, e o que antes era temor se tornava um abraço caloroso. Quando foi a vez de Ana falar, um silêncio profundo e respeitoso a envolveu. No começo hesitou, mas assim que as primeiras palavras saíram, tudo passou a fluir naturalmente. Ela falou sobre sua própria jornada, sobre as lutas e as cicatrizes que ainda carregava. Revelar suas fragilidades não foi apenas uma forma de expor sua dor, mas serviu também para mostrar que a força nasce do reconhecimento do que vivemos. À medida que falava, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas elas não eram apenas de tristeza, eram também de libertação. As palavras começaram a ganhar ritmo e suas dores tornaram-se leves, compartilhadas no calor da empatia. Assim que terminou, um silêncio reverente tomou conta do espaço. A sensação de conexão estava ali, um fio invisível entre eles. As reuniões se tornaram semanais, e com cada círculo de histórias, a comunidade foi se fortalecendo. Os laços estabelecidos começavam a criar formas de apoio, e a árvore das histórias se tornava mais alta e robusta, como uma guarda que protegia os sonhos e cicatrizes de todos os presentes, acolhendo cada um deles. No entanto, em meio a tanta beleza, um novo eco de preocupação começou a surgir. Mencionaram que o ex-marido de Ana poderia descobrir sobre as reuniões. Ele nunca tivera muito respeito por suas escolhas, e a ideia de que ele pudesse ouvir sobre sua vulnerabilidade a aterrorizava. Mas dessa vez, Ana decidiu funcionar como uma fortaleza para aqueles ao seu redor. E assim, sob a sombra da árvore, uma força se formava em Ana. As histórias compartilhadas eram poderosas. Juntos, perceberam que poderiam enfrentar qualquer tempestade, pois o amor e a confiança haviam tomado conta do espaço que antes era cheio de temores. Ali, na doçura das lembranças vividas, com cada relato compartilhado,
Ana experimentava não só a transformação de um lar físico, mas algo mais profundo. O renascimento de uma mulher que agora encontrava força em sua verdade e na força coletiva, que criara ao lado de sua nova família e da comunidade. Os círculos de histórias floresceram, solidificando os laços entre Ana e a comunidade. A árvore das histórias se tornara um símbolo palpável de resiliência e união, suas raízes profundas entrelaçadas com as de cada pessoa que ali se reunia. O espaço agora vibrava com risadas e vozes, ecoando o poder de histórias compartilhadas. Mas mesmo em meio à luz e à esperança, uma sombra sempre se instalava nas janelas de sua mente. A possibilidade de que seu passado a alcançasse. As sussurrações sobre o ex-marido pareciam ganhar volume a cada dia que passava. Ana sabia que ele não ficaria alheio à sua nova vida. Ele sempre tinha um jeito de aparecer onde menos se esperava. A ideia de ele descobrir a força que ela construía a apanhava com um aperto no peito. O pensamento em si era uma tempestade, um redemoinho de medo e desamparo. E a ameaça de sua presença, com todo o peso de suas memórias reprimidas, deixava Ana em constante estado de alerta. Numa tarde ensolarada, enquanto organizava materiais para o círculo de histórias, Ana encontrou um velho objeto guardado em uma caixa. Um colar que fora presente de seu ex-marido, uma peça que ela quase tinha esquecido. As lágrimas escorriam sem permissão. A combinação do presente e a lembrança do passado a perfuravam. Era uma peça linda, com uma pedra azul que brilhava como um céu limpo. Mas, ao examiná-lo, Ana percebeu que, para ela, ele não era mais um símbolo de amor, mas de posse e manipulação. Um peso que decidira carregar quando deveria ser leve como uma pluma. Nesse momento, um pensamento deixou claro. Ela não poderia mais viver em função de medos nem de lembranças malignas. Ana decidiu que esse colar, com todas as suas conotações dolorosas, deveria ser transformado em algo novo, assim como ela e seu lar. Ela o tirou do pescoço, segurou firmemente e, com a coragem já cultivada, disse mentalmente: "Chega." Aquela peça não a representava mais. A transformação não seria apenas interna, mas também externa. Nos dias seguintes, enquanto se preparava para o próximo círculo de histórias, Ana coletou flores da Árvore das Histórias, as arranjou em um pequeno vaso e colocou o antigo colar no centro, como um altar dedicado à sua própria libertação. O foco não seria mais sobre dor e perda, mas sobre crescimento e renovação. No dia do círculo, Ana se sentou sob a sombra familiar da árvore e os participantes foram chegando. O clima estava mais leve, como se todos pudessem sentir a mudança no ar. Para ela, a reunião não seria só uma troca de histórias, mas um ritual de libertação. Era hora de transformar suas experiências dolorosas em um símbolo de renovação. Quando chegou a sua vez de falar, Ana fez uma pausa e olhou para as palavras quase escritas na sombra da árvore. O espaço estava impregnado de acolhimento. Ela começou com um sorriso, seu coração pulsando em um crescendo de confiança. "Hoje, quero falar sobre liberdade", Ana começou. "Sobre o que fazemos com os nossos medos e mágoas." Então ela contou a todos sobre o colar que havia escondido, como ele havia estado ligado a muitos momentos de dor, mas também a lições valiosas. Ao expor sua vulnerabilidade, Ana se viu cercada por olhares compreensivos. "Durante muito tempo, deixei que ele me definisse, mas percebi que, assim como essa pedra preciosa pode ser polida, eu também posso me transformar em algo novo e bonito. Hoje sacrifico este colar, não como um símbolo de dor, mas como uma festa de libertação." Ela retirou o colar do vaso, segurou-o nas mãos, e as palavras deixaram seus lábios carregadas de emoção. Se os olhares de apoio valessem mais que palavras, Ana já havia recorrido a todas as definições de amor ali, naquele pequeno grupo. Ao lado dela, Lucas observava com seus olhos inocentes. Ele não conseguia entender todas as dinâmicas da vida adulta, mas a expressão no rosto de sua mãe era familiar e reconfortante. A criança não interpretava isso como um ato de perda, mas de vitória. A vitória de sua mãe sobre inseguranças que pareciam gigantescas. Ana decidiu confeccionar novos vínculos ali,
com a força de todos que compartilham e se mantinham unidos. Naquele momento, ela pegou o colar e, com a mão estendida, lançou a peça em direção à árvore. Onde ele se enroscou em um dos galhos, agora há memória na história daquela árvore. Com isso, Ana percebeu que havia libertado não só um símbolo de dor, mas também se desprendido de medos que a mantinham paralisada. Um novo sol brilhava em seu coração. Os outros participantes olhavam admirados enquanto a presença leve preenchia o ar. Alguns começaram a contar suas próprias experiências. Este jogar fora tornou-se um momento catártico, um renascimento que reverberava nas falas e nos sentimentos. E assim, esse ato de despojamento reverberou. Um sentimento de pertencimento se instalou no ar. Não só Ana libertara a si mesma, mas também dera a cada um ali a liberdade de renovar suas lutas. As vozes se entrelaçavam, histórias de enfrentamento, libertação, e o peso que cada um carregava era reconhecido e transformado. Haviam criado um espaço seguro, onde o passado não feria mais, mas se misturava com as esperanças do presente. Ali, sob a copa da árvore das histórias, uma nova estrutura estava se erguendo, um espaço que permitia que a dor se tornasse aprendizado, que a luta fosse contada e que o amor e o apoio se reafirmassem. O círculo se tornara uma redoma de proteção, onde cada um, por suas lutas e experiências, encontrava abrigo e força. A noite daquele círculo ficou marcada na memória de todos como um instante em que as raízes da comunidade começaram a se entrelaçar, firmes e vibrantes, como a nova vida que florescia sob a sombra daquela árvore que guardaria muitas mais histórias. Não apenas de dor, mas de superação e esperança. E a coragem de Ana havia encontrado seu lugar, não apenas como uma mãe, mas como um pilar da nova vida que agora se instalava. Enquanto Ana se sentia fortalecida pela união da comunidade, a sombra do seu passado ainda pairava. O ex-marido, um eco distante, mas persistente, sempre parecia à espreita. A insegurança de sua presença, que um dia tinha dominado sua vida, começou a ressurgir após as reuniões. As histórias trocadas sob a árvore das histórias devolviam-lhe um senso de comunidade, mas as lembranças de um amor marcado pela possessividade se tornavam constantes lembretes de sua fragilidade. Certa noite, enquanto se preparava para deitar as crianças, um barulho vindo do lado de fora deixou Ana em alerta. Seu coração disparou. O carro do seu ex-marido estava estacionado em frente à sua casa. Um frio na barriga a acometeu, mas o instinto maternal a fez se mover. As crianças estavam em casa, e a proteção delas era sua prioridade. Ela olhou pela janela, o passado diante dela. E Deus sabia que era hora de confrontá-lo. Juntando as mãos trêmulas, Ana respirou fundo. As inseguranças desfilavam em sua mente. E se ele viesse para levar tudo de novo? Decidida, Ana abriu a porta. Ele estava ali, com um olhar confuso e vulnerável, que a fez hesitar por um breve momento. "Eu só queria ver você e as crianças", disse ele, quase implorando. A expressão em seu rosto lembrava os dias mais terríveis que passaram juntos, e seu coração começou a ferver com uma mistura de raiva e compaixão. "O que você está fazendo aqui? Você não tem espaço na nossa vida", Ana disse, a voz firme, mas controlada. Sabia que esse momento não era sobre reatar, mas sobre afirmar sua liberdade. No interior dela, a luta para se proteger e proteger seus filhos crescia. Ele insistiu que queria ser parte da vida dela e das crianças. Mas Ana, lembrando-se do quanto havia lutado para chegar ali, não poderia permitir que as cicatrizes do passado a dominassem novamente. "O que aconteceu entre nós não pode ser desfeito. Estou criando um novo futuro e ele não inclui você." A expressão dele mudava entre a raiva e a frustração, mas Ana não se deixaria intimidar. Ela havia encontrado sua voz e a força que vinha das histórias compartilhadas. Antes que pudesse se deixar levar pelas emoções, Ana se despediu, fechando a porta. Este ato se tornou um marco, um firme lembrete de que o passado não a definiria. Dentro da casa, ela sentiu o alívio e a autoconfiança flutuarem. A escuridão que havia ao seu redor se dissipava, enquanto uma nova luz começava a brilhar em seu coração.
Ana finalmente compreendeu que as raízes que estavam se formando com a linda comunidade não eram apenas uma proteção, mas uma parte fundamental do seu renascimento. Assim, a coragem que cultivara naqueles círculos de histórias a ajudou a enfrentar o que mais temia. O ciclo de dor não poderia mais continuar, e ela estava pronta para dar um novo passo, mantendo firme a proteção dos filhos e a história recém-escrita sob a sombra da árvore das histórias. Na manhã seguinte, a luz suave do sol iluminava a casa, refletindo uma nova esperança que havia brotado no coração de Ana. Ela sentava-se à mesa, o cheiro do café fresco preenchia o ar, e Lucas brincava no chão, se concentrando em seus desenhos coloridos. A vida seguia, mas um sutil nervosismo não a abandonava desde a visita do ex-marido. O que acontecerá agora? Ana não podia ignorar a possibilidade de que ele voltasse. Um medo insistente crescia dentro dela, questionando tudo o que havia conquistado. E se ele não aceitar a rejeição? E se tentar estragar tudo novamente? Esses pensamentos a perseguiam, como sombras disfarçadas de dúvidas. Após levar as crianças à escola, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela sabia que precisava de um plano para se proteger, não apenas emocional, mas também físico. Decidida, Ana se dirigiu à delegacia local, onde a esperança e o medo se misturavam. Ao adentrar o lugar, sentiu-se deslocada e vulnerável, mas ainda assim determinada. No balcão, uma policial, nota-se que era compreensiva, incentivou Ana a compartilhar sua história. Com cada palavra, Ana sentiu o peso de seu passado se dissipando um pouco mais. Ouvindo-se falar sobre seu ex-marido e o medo que ele instilava, percebia que não estava mais sozinha. A policial a aconselhou: procure um advogado, é importante que você tenha proteção legal. Essas palavras trouxeram uma nova luz à mente de Ana. A ideia de buscar apoio e entender suas opções a acalmava. Saber que havia uma rede de proteção disponível a encorajava a agir. Nas semanas seguintes, enquanto Lucas continuava sua rotina escolar, Ana dedicou-se a buscar ajuda e a compreender seus direitos. Ela começou a se conectar com grupos de apoio, onde conheceu outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Essas trocas de experiências a fortaleceram e tornaram-no mais determinada a criar um ambiente seguro para seus filhos. No entanto, a inquietação não desaparecia. Às vezes, ela sentia um arrepio ao ouvir um barulho qualquer ou ao ver uma sombra flutuar no canto de seus olhos. As noites eram inquietas e a sensação de que algo poderia dar errado a mantinha em alerta constante. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, sob a luz da lua que entrava pela janela, ouviu um barulho do lado de fora. Seu estômago se revirou e a ansiedade tomou conta. Ana rapidamente se levantou e olhou pela janela. Um movimento rápido a fez correr até lá. Seu coração queria acreditar que não era nada, mas o medo disfarçado estava ali, palpável. Pedia atenção. Ela precisava agir. Não podia deixar que seu passado a cercasse de novo. Decidida a proteger seus filhos, Ana começou a traçar um plano de ação. A cada amanhecer, sua determinação crescia. Falar sobre seus medos, buscar orientação e estar atenta a qualquer sinal de perigo começava a se tornar um novo normal para ela. Com o apoio do grupo que havia encontrado, havia esperança. Claro que seria uma jornada difícil, mas agora havia conhecimento e estratégia por trás da sua luta. Ana sabia que merecia viver em paz e que isso incluiria segurança para os filhos. Com os novos vínculos formados, a proteção crescia e, sob a luz da lua, ela decidiu que se prepararia para o que quer que viesse. Os ecos do passado não poderiam mais roubar seu presente e futuro. O tempo seguia e Ana, com uma nova perspectiva, estava mergulhando de cabeça em sua transformação. A força que lhe foi concedida por todas as histórias compartilhadas logo se tornaria seu maior trunfo, e a sombra tinha pouco espaço para crescer em meio à luz que agora a cercava. O que quer que o futuro reservasse, ela estava pronta para enfrentar. E, acima de tudo, proteger a vida recém-construída sob a árvore das histórias. A vida seguiu em seu novo ritmo, e Ana começava a encontrar conforto na rotina diária.
No entanto, a inquietação persistia. O desafio de viver com a incerteza sobre a atitude de seu ex-marido se tornara uma sombra constante, e ela sabia que o medo precisava ser enfrentado. Em uma tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam no quintal, um barulho de motores fez seu coração disparar, o som inconfundível do carro dele. Instantaneamente, o ar leve da tarde se transformou em uma atmosfera pesada e sufocante. Ana correu até a janela e, com o peito apertado, observou o carro estacionar na calçada, quase como se estivesse em câmera lenta. Ele saiu do veículo. A expressão era algo entre raiva e desespero, e isso fazia seu estômago revirar. Ela sabia que, neste momento, não poderia fugir. Era hora de agir. Respirando fundo, reuniu suas visitas de coragem. O que ela havia aprendido nos círculos de apoio a ajudou a se preparar mentalmente para isso. Você tem a força de todas aquelas histórias. Não está sozinha, sussurrou para si mesma. Antes que pudesse pensar duas vezes, Ana saiu para o quintal, surpreendendo-o enquanto ele se aproximava da porta. O que você está fazendo aqui? Sua voz soou mais firme do que dentro dela, e ele congelou por um instante. Só queria falar 1 minuto, ele respondeu, os olhos rodando pela casa, como se estivesse tentando avaliar uma invasão. A sensação de invulnerabilidade que construíra começava a vacilar. Não quero brigar, apenas quero ver as crianças. Ana cruzou os braços, uma barreira entre eles. Não é assim que as coisas funcionam, você sabe. Já te disse que preciso de espaço, ela declarou, tentando manter a calma, mas por dentro uma manada de emoções lutava pela supremacia. Você não pode simplesmente me ignorar. Eu sou o pai deles. A frustração transparecia em sua voz, e Ana podia sentir o controle escorregar entre seus dedos. O desespero e a possessividade que havia passado uma vez, e ela já não podia acreditar que ele ainda tivesse essa coragem. E eu sou a mãe, respondeu com firmeza, cada palavra um golpe preciso contra as inseguranças que ele tentava lançar. Eu faço o que é melhor para eles, e isso significa que precisamos de distância. Nesse instante, tudo parecia estar em um ponto de ebulição. Seu corpo tremia de tensão, e ela sabia que a confrontação poderia se tornar perigosa. Ele avançou um passo, sua expressão mesclando-se entre a raiva e o desespero. Não se esqueça do que aconteceu uma vez, ele murmurou, quase como uma ameaça disfarçada. Um frio percorreu a espinha de Ana, lembrando-se de momentos de violência emocional que a marcaram para sempre. O medo tentava tomar conta, mas ela havia aprendido a se segurar. Naquele instante, tudo o que havia construído estava em jogo. Eu não me deixarei intimidar novamente. Sou mais forte do que você pensa. A tensão no ar era palpável. De repente, um grito de Lucas chamou a atenção dela. O menino tinha suas mãos ocupadas com um brinquedo e não percebeu que estava prestes a cair. Com um impulso instintivo, ela virou-se rapidamente e correu em direção a ele. A proteção instintiva pelo filho foi um desapego imediato da conversa tensa, e aquele movimento parecia quebrar o ciclo de hostilidade. "Estou bem, mamãe", gritou Lucas, sem a menor noção do perigo que o cercava. Mas Ana não podia ignorar a tempestade emocional que retornava. Enquanto ela olhava para ele, percebeu que, independentemente do que acontecesse, sua missão mais importante era protegê-los. Voltando a olhar para seu ex-marido, agora mais calmo, ela se sentiu fortalecida. "O que você quer?" Ana perguntou, mais um desafio do que uma dúvida. A pausa entre eles proporcionou um momento de contemplação, onde era possível ver que a batalha não se tratava apenas do passado, mas das escolhas que cada um estava fazendo ali, naquele instante. Ele suspirou pesadamente e o semblante se suavizou por um momento. "Só quero que a gente resolva isso." Mas as palavras soavam vazias, como pensamento solitário lançado ao vento. Ana percebeu que tinha o poder daquela conversa, não como uma negociadora, mas como uma mãe decidida. "Se você realmente se importa com as crianças, então respeite suas necessidades. Precisamos de espaço e paz." Ele hesitou, e os segundos se arrastaram como horas. A força de Ana não estava apenas em suas palavras,
mas na determinação que havia construído em seu coração. Quando ele finalmente se virou e começou a se afastar, ela sentiu uma mistura de alívio e firmeza. Era uma pequena vitória, mas uma vitória de fato. Com o coração ainda acelerado, Ana não olhou para trás. Ela entrou em casa respirando fundo. Naquela luta se reconheceu mais uma vez, uma mãe forte e capaz, protegendo o lar dela com todas as suas forças. E ao fazer isso, conquistou não apenas a segurança para seus filhos, mas também o respeito por si mesma. E assim, sob aquela luz tênue de um novo dia, Hannah reafirmou seu espaço sob a árvore das histórias, onde cada capítulo de sua vida moldava a força daquele lugar. Dias se passaram após o encontro tenso com seu ex-marido, cada um trazendo uma mistura de alívio e vigilância. Ana sentia que, com cada pôr do sol, o peso da batalha que travara diminuía um pouco mais. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas a cada dia que passava, ela se sentia mais forte, mais capaz de construir um futuro do qual pudesse se orgulhar. O ambiente na casa, agora mais tranquilo, parecia refletir essa transformação. As risadas de Lucas e de suas irmãs ecoavam pelo quintal enquanto jogavam no gramado. Ana observava, um sorriso se formando em seus lábios, ao ver a inocência e a alegria de seus filhos. Eles mereciam essa felicidade, mereciam um lar seguro, uma vida onde pudessem sonhar desde pequenos, sem o peso de um passado que os cercasse. Certa manhã, Ana decidiu que precisava de um espaço para um novo começo. Sentia que a casa, apesar de aconchegante, ainda carregava um pouco da multidão de emoções que estavam ali. Com isso em mente, começou a plantar um pequeno jardim nos fundos da casa, um espaço que simbolizasse a nova vida que queria construir com as crianças. Arrancando as ervas daninhas do solo duro, ela sentiu-se catártica, como se cada planta que colocasse ali fosse um selo na terra da nova história que estavam escrevendo. As crianças se juntaram a ela, rindo e brincando, fazendo bicos de terra e enchendo os potes com sementes coloridas. Era um momento simples, mas repleto de significado e amor. Uma tarde, enquanto plantava as flores, Ana encontrou um pequeno objeto enterrado, um velho brinco que ela havia perdido há muito tempo, um símbolo do que fora, mas agora significava apenas a jornada que empreendera. Sem dúvida, foi uma pista de que as memórias do passado não deveriam ser apagadas, mas sim transformadas. Era um lembrete de que ela havia superado dificuldades, de que contava com uma força interna que a tornara a mulher que era agora. Com o passar das semanas, as flores começaram a brotar e o jardim florescia em cores vibrantes. Era um reflexo da resiliência de Ana e a prova de que, mesmo em meio a desafios, a beleza poderia surgir. Assim como as plantas, ela e suas crianças estavam florescendo, encontrando suas raízes em um solo rico em amor e aceitação. Um dia, enquanto estavam no jardim, uma vizinha se aproximou. Ana a conhecia de vista, mas nunca havia trocado palavras. "Que lindo o que vocês estão fazendo aqui", a mulher disse, admirando o espaço. "Parece um lugar de paz." Ana sorriu, sentindo o calor de um acolhimento genuíno. "Estamos tentando criar um novo começo", ela respondeu, os olhos brilhando de orgulho. A conversa se estendeu, e Ana percebeu que aquelas interações começavam a tecer uma nova rede de apoio, uma comunidade que a acolhia. Sem se dar conta, havia construído laços que tornavam seu espaço mais abrangente e seguro. Com a participação da vizinha, outras pessoas começaram a aparecer, ajudando a cultivar o jardim, e com isso, não apenas as plantas, mas também o vínculo entre as famílias começou a florescer. O que começou como um gesto de resistência, agora se transformou em um símbolo de união e acolhimento. As conversas se tornaram alegres e profundas. Ana estava aprendendo a partilhar não só os desafios, mas também os momentos de alegria. As histórias das vizinhas, tão diferentes e parecidas às suas, se entrelaçavam, criando uma tapeçaria rica em experiências. E, finalmente, sentiu-se parte de algo maior, mais ancestral. O desfecho daquela nova fase não era só um espaço florido, mas uma série de passos dados em direção ao amor, à aceitação e à reconstrução de seu eu.
Ao final de uma tarde ensolarada, enquanto as crianças brincavam ao fundo, Ana se sentou em um dos bancos do jardim e observou tudo com um sorriso no rosto. A vida era feita de ciclos, e ela estava vivendo uma nova estação, onde os sorrisos e a paz reinavam. E assim, sob a sombra da árvore das histórias, Ana entendeu que, mesmo com as cicatrizes do passado, seu futuro estava sendo escrito com cores vibrantes e a beleza de um novo amanhecer. As sementes plantadas no solo agora representavam mais do que flores. Eram a confirmação de que um novo capítulo realmente começara. Um em que a dor não mais dominava suas narrativas, mas sim a esperança e a alegria de viver. Com um coração cheio de gratidão, Ana se questionou: e tudo isso não é apenas o começo?